Olá, tudo bem? Graça e paz. Veja o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Estou utilizando a nova versão internacional, a NVI. Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vocês quem? Paulo aqui estava se referindo a quem? Aos gentios, não aos israelitas, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, as boas novas, vocês, gentios, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. E a garantia, ou seja, o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, o que é o penhor? O que é a garantia de que uma pessoa é filho e é eleito de Deus? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que é o selo, que prova, é a marca, que prova que uma pessoa, ela no Espírito, ela pertence a Deus. Ela não pertence a este mundo, ela não pertence a Moisés, ela não pertence à natureza adâmica. O que está em nós, esse véu, é a natureza adâmica, o véu. Mas o que está no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso interior, é o Espírito de Deus, juntamente com o Espírito, com o nosso Espírito. E os dois, o de Deus, prova que o nosso Espírito é dele, que foi ele quem deu. E os gentios, antes do Cristo ressuscitado estar neles, em nós, o povo gentil, antes de Jesus dizer tetelestai, está consumado, era o povo afastado da comunidade de Israel. Era um povo que era considerado como incircuncisos na carne, forasteiros, estrangeiros, eram os cães. Não tinham nada a ver com Deus, não tinham Deus no mundo. Porém, quando veio o Cristo ressuscitado, não o Jesus de Nazaré, o Jesus de Nazaré até a cruz, ele veio na forma de um judeu, um véu judeu, e o Espírito de Deus estava ali dentro. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Para o povo gentil, qual eu faço parte, ele é o Cristo ressuscitado, que levou Paulo até o terceiro céu, numa forma figurativa, numa metáfora, numa parábola, e para o Espírito de Paulo, o Espírito de Deus transmitiu, passou, deu informações a respeito da sã doutrina. E essa sã doutrina para ser pregada aos gentios. Nós gentios, nós somos selados com o Espírito de Deus, não conquistado através de um sacrifício, não conquistado através de um holocausto, não conquistado através de buscas, não conquistado através da mão de um pregador sobre a nossa cabeça dizendo, receba o Espírito Santo. Negativo. Isso é uma profanação, isso é uma mentira, um engano dizer que uma pessoa ela recebe o Espírito Santo se ela buscar, se ela receber a mão de alguém sobre a cabeça. Isso é uma mentira. Isso é um engano para aprisionar a pessoa. Eu vou ler novamente, versículo 13 de Efésios 1. Quando vocês ouviram, os gentios ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Locais onde se coloca a mão sobre a cabeça de uma pessoa, eles não pregam o evangelho. Aí você me diz, mas aonde eu vou, ele coloca a mão na minha cabeça e lá ele prega o evangelho. Prega? Ele prega Mateus, Marcos, Lucas e João, mas isso não é evangelho. Isso não são boas novas para o povo gentil, porque nesses 4 livros históricos, ali fala a história do judeu, de Jesus de Nazaré, que veio para mostrar o caminho aos israelitas, aos perdidos da casa de Israel. Mas
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a verdade está nas boas novas, que é o evangelho que os salvou, vocês, gentios, foram selados em Cristo com o Espírito da promessa. Esta promessa que foi feita por Deus a Abraão 430 anos antes das leis de Moisés. Abraão, você será pai de uma grande nação. E fez um arco e veio alcançar o Espírito de Deus, o selo de Deus, alcançou os gentios depois da cruz. Alcançou os gentios quando Paulo começou a falar da sã doutrina. Pedro foi na casa de Cornélio e chegou lá, antes mesmo de praticar o ritual das leis de Moisés, que era a purificação da água. Então, antes de praticar a purificação na água em Cornélio e sua família, ele recebeu o selo de Deus. Ele começou a falar em outros idiomas e a profetizar e a falar das grandezas de Deus, pelo Espírito de Deus que estava nele naquele momento. Que ele, Cornélio, que era um gentio, ele recebeu o selo de Deus. Então não é besteira. Ah, não, eu vou lá, mas quando eu comecei a orar, comecei a cantar, comecei a sapatear, comecei a louvar, então eu recebi aquele fogo, meu corpo ficou quente, eu comecei a suar, transpirar, ali eu fui batizado e comecei a falar uns balabachúria, uns cantarábias, e comecei a rodopiar dentro da igreja, e coloquei a mão à unção do telefone, e comecei a pular corda, e comecei a querer subir nas paredes igual um Homem-Aranha. Não, o que teve em você ali foi uma possessão, foi um espírito de engano para que você ache, pois você está frequentando um lugar que pregam a lei de Moisés e esses lugares estão debaixo de maldição. Então, na verdade, o que tomou você ali foi o espírito de engano, foi o espírito que o próprio Deus coloca nesses lugares para que as pessoas acreditem na mentira, porque eles não querem, eles não dão valor ao sacrifício da cruz, eles não reconhecem o sacrifício da cruz. É por esse motivo que Deus envia a operação do erro, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 e 8, ou 10 e 11. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês, gentios, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, no versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção. Por que Paulo disse aqui aos Efésios até a redenção? Porque eles iriam passar pelo juízo, o juízo que veio no ano 70. Então aqui Paulo, na verdade, no versículo 14, ele está falando assim, ó, que é a herança, o Espírito Santo da promessa, que é a herança, ou seja, o penhor da nossa herança, até a redenção. Por que ele disse redenção? Porque aqueles irmãos daquela época, eles iriam passar pelo juízo do ano 70. Então eles iriam receber a redenção. Vamos ver a palavra redenção, o que significa Almeida. Redenção, libertação. No Antigo Testamento, Deus, o Redentor, liberta o povo de situações de cativeiro, sofrimentos, morte, pecado. No Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida de nova liberdade a pessoa que era escrava do pecado. Do que era pecado? A lei de Moisés e da lei. Porque pecado, 1 João 3,4, era a transgressão da lei. Então Cristo, essa redenção, no Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, que preço foi esse? O sangue que verteu da cruz. Isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida nova, liberdade a pessoa que era escrava das leis de Moisés, das maldições, dos religiosos. Jesus, na sua morte, ele resgatou os que eram dele
da maldição da lei de Moisés. O selo de uma pessoa, a pessoa ela já nasce selada, o seu espírito já nasce selado com o Espírito Santo de Deus. É a marca que este é filho e é eleito de Deus, independente do que ela fizer. Não tem essa conversa de que na segunda tá salvo, na sexta foi pro baile do calango pelado e perdeu a salvação, aí fica sábado sem salvação, se Jesus voltar você vai pro inferno, você vai, e no domingo ela vai buscar o Espírito Santo, ela tem salvação novamente. Aí segunda, terça, na quarta-feira ela come 2 pratadas de feijoada, é o pecado da gula, segundo eles, perdeu a salvação. Vou na sexta-feira fazer uma corrida de libertação para tirar esse espírito da gula, porque não pode. Perdeu, tá com a salvação perdida. Aí ela passa pelo vale do sal, pelo vale do açúcar, pelo vale do sapo e passa pela porta. Foi liberta. Agora eu tenho que preencher, porque a minha casa está vazia. Eu tenho que ir domingo, comer o pão, beber o suco, para ter comunhão e voltar a ser salvo novamente. Assim é o ensinamento na religião. Mas aqui no versículo 13 não fala nada disso. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então eles receberam o selo porque eles estavam passando do Velho Testamento para o Novo Testamento, era uma transição. Depois do ano 70, quando Deus julgou Israel, quando Jesus voltou como juiz e julgou o que deveria, e foi estabelecida a justiça eterna, o evangelho eterno, não tem mais esse negócio. De segunda, domingo, Espírito Santo, segunda, terça, quarta, perde, porque comeu feijoada 2 vezes, sexta, libertação, domingo busca, vou buscar, aí pronto, aí vai perdendo, quer dizer, um dia salvo, um dia sem salvação, um dia salvo, um dia sem salvação. Não existe isso. Isso é um engano, é um engodo, é uma insanidade. A pessoa, ela é selada, a pessoa que é um filho eleito de Deus, no subconsciente, no intelecto, ela tem a convicção disso. A convicção que ela é uma pessoa que tem a marca de Deus. Ela tem o Espírito de Deus dentro de si. E ela não pode perder isso de forma alguma. De forma alguma. Aí você fala assim, mas e se a pessoa for para uma festa e chegar lá e encher a cara de bebida e cair? Problema. Ela vai ser disciplinada. Hebreus capítulo 12. Qual o filho que o pai ama que ele não disciplina? Então, se a pessoa estiver fora do caminho de Deus, estiver fora da curva, vai ser disciplinada por Deus. Se for um filho de Deus e um eleito. Caso seja um bastardo, nada vai lhe acontecer. Aí a pessoa tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Caramba, eu saí final de semana, fiz isso, não aconteceu nada. É porque você não é um filho, você é um bastardo. E o que é um bastardo? É uma pessoa que não é selada, que não tem a marca de Deus, que é o Espírito Santo da promessa. Amém? Então, meu amado, eu espero, nesses 2 versículos, ter passado o meu entendimento a respeito dos que são selados pelo Espírito da promessa, dos que têm o penhor da garantia, o penhor que é a garantia que uma pessoa é um filho eleito de Deus, que é o Espírito Santo em nós. É Ele que é o nosso penhor, é Ele que é a nossa garantia que nós somos filhos de Deus. É porque nós temos o Espírito dele em nosso espírito. Amém? Graça e paz, eu vou encerrando por aqui e espero que essa mensagem tenha sido proveitosa para você. E se assim foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina, a graça de Deus, adiante aos nossos irmãos que estão sendo enganados, lesados pela religião. Graça e paz, eu estarei deixando 2 vídeos e se for do seu interesse, assista. Amém? Tchau, tchau, até a próxima.